Bom, mas Vini, vamos falar disso agora então, cara, de medicina de precisão, teste genético. Qual que é a importância do teste genético na cardiologia hoje, em 2023? Zé, então é uma coisa muito em ascensão e que a gente está incorporando na nossa prática clínica e já virou realidade, né? Não é uma coisa do futuro, já é o presente. Então, eu vou dar alguns exemplos em que o teste genético ele altera a nossa prática clínica. Tem 4 pilares, basicamente, que a gente tem que pensar, raciocinar em termos de teste genético. O primeiro é o diagnóstico. Ele auxilia no diagnóstico da doença que a gente está procurando, mas também nos diagnósticos diferenciais. Então, um exemplo mais clássico é na cardiomiopatia hipertrófica. Vai ter podcast disso, hein? Vai ter podcast, então depois vocês deem uma olhada lá. Fiquem ligados. Pacientes que têm espessamento septal no ecocardiograma, por exemplo. A gente jura que é cardiomiopatia hipertrófica. A gente pede o teste genético, que está indicado por diretriz, pedir o teste genético na suspeita de hipertrófica, e aí vai lá, dá uma variante patogênica em um gene não relacionado à cardiomiopatia hipertrófica, mas sim à doença de Fabry, por exemplo. Isso muda completamente nosso segmento clínico, nosso prognóstico, o que a gente vai orientar para o paciente e também o nosso tratamento. Boa. Então, isso já começa daí. O teste genético ajuda muito no diagnóstico. Divisor não de só águas, né? nas cardiomiopatias, mas também nas aortopatias, nas canalopatias. O teste genético começou nas canalopatias, depois foi se desenvolvendo, foi para a parte do lípides, depois começou a ter um link para cardiomiopatias quando a gente começou a fazer teste genético mais para arritmogênica também, para cardiomipatia arritmogênica. E aí sim veio o link do teste genético que migrou das canalopatias para as cardiomiopatias. Então, hoje em dia, ele é aplicável em todas essas situações e também nas cardiopatias congênitas. Então, hoje abriu muito nosso leque em onde a gente consegue aplicar o teste genético. Outro ponto importante é no prognóstico. Então, no prognóstico, tanto a variante específica que a gente encontra, quanto o número de variantes, que é o que a gente chama de carga genética, influencia no prognóstico. Um exemplo disso é na cardiomiopatia hipertrófica também. A gente tem, por exemplo, o MYH7, que é um gene relacionado à cardiomiopatia hipertrófica. Quando a gente encontra uma variante neste gene, o paciente tem um pior prognóstico do que variantes em outros genes relacionados à mesma doença. E quando a gente tem mais de uma variante, o prognóstico também é pior. Então, segunda aplicação, diagnóstico, prognóstico. A terceira, no tratamento. Como eu falei, aquele exemplo do paciente com espessamento ventricular que a gente acha que é hipertrófico e é Fabry, muda completamente o tratamento. Lógico, Outra coisa, nos pacientes com hipercolesterolemia familiar. Se a gente suspeita de hipercol familiar, a gente pede o teste genético e confirma, a gente sabe que a presença de certas variantes aumentam mais de 3 a 5 vezes o risco cardiovascular, e isso pode mudar a nossa estratificação de risco e a droga que a gente vai utilizar no tratamento da dislipidemia. Perfeito. Outro exemplo é nas aortopatias. Quando a gente faz o teste genético, que eu vou comentar as indicações diante de um paciente com aneurisma de aorta, e a gente encontra uma variante patogênica, muda o cutoff das indicações cirúrgicas, porque a gente sabe que nas aortopatias genéticas, o paciente ele rompe a aorta antes de dilatar normalmente o que acontece nos aneurismas esporádicos. O paciente dilata, rompe ou disseca. Nas aortopatias genéticas, ele não chega a dilatar tanto para romper. Então, ele rompe com diâmetros menores. Por isso, a gente acaba diminuindo o cutoff. Então, Legal. Isso muda o tratamento e pode evitar um desfecho desfavorável. E a última indicação aqui seria para screening familiar. Perfeito. Isso muda também o que a gente vai orientar para a família. Uma vez que a gente encontra uma variante patogênica no probando, que é o caso índice, a gente vai ter que fazer esse teste na família e saber como orientar os familiares de primeiro grau. Então, muda completamente diagnóstico, prognóstico, tratamento e até mesmo orientação familiar. E quando a gente procura nos familiares, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e intervir também de maneira precoce nos familiares.